É oficial. Foram revelados rumores sérios, rumores importantes da mídia internacional a respeito de Felipe Drugovich. É isso mesmo. O piloto brasileiro pode estar prestes a ser contratado na Cadillac para 2026. Segundo a mídia internacional, ele realmente está na última lista da equipe que estreará no ano que vem. Vamos entender mais sobre isso? O que vai acontecer com o Sérgio Pérez? E Colton Herta, ele pode ser realmente o companheiro de equipe do brasileiro? Vou falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo, então antes já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações. A gente está fazendo alguns testes aqui de conteúdo, como muita gente está sabendo. O objetivo é atingir mais pessoas e por isso eu preciso da sua ajuda, como eu já disse, deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho. E se você quiser ajudar ainda mais, você ainda pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você sabe que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Mas vamos logo pro assunto, já faz aí 1 minuto e 10 segundos de introdução. A notícia, primeiramente, que eu vi foi exatamente essa. E eu não vou mentir por aqui, eu vou falar bem a verdade, que eu tive que procurar bastante na internet a respeito disso, porque é algo que não foi tanto, vamos dizer assim, divulgado aqui no Brasil, mas que está principalmente presente na mídia internacional. A gente tem aqui o Formula Racers, que é um canal que acerta bastante alguns rumores de várias coisas, e ele postou isso aqui no X. Felipe Drugovich, ixi, não traduziu não. Mas enfim, vou traduzir aqui para vocês, tradução direta. Felipe Drugovich está, vamos dizer assim, na lista final, vamos dizer assim, da Cadillac em 2026. Aí é que fala que tem os detalhes abaixo. Geralmente o site deles funciona bem. Infelizmente, hoje ele está fora do ar. O site inteiro do Formula Racers está fora do ar, mas é sim uma mídia que é considerada muito respeitada aí ao redor do mundo. Eles costumam acertar muita coisa. Como vocês podem ver aqui, tem quase 400 mil seguidores. Enfim, realmente é uma mídia extremamente respeitada. E, por exemplo, eles costumam mesmo acertar muita coisa. Olha só. Ele colocou aqui sobre o pai, né, do Jack Durham. Enfim, postar ali sobre o filho, mostrando que os resultados dele não foram tão piores ali do que o do Gasly. Enfim, tem muita notícia aqui e eles geralmente acertam os rumores, é absurdo, tá? Ou seja, no fim das contas, essa notícia aqui que foi lançada no dia 8 de maio, ontem, né? Realmente é uma notícia que é para a gente ficar de orelhinha em pé. Eu não pude acessar o site deles, mas eu consegui acessar um outro site também do Reino Unido, que fala a respeito do Drugovich, tá? Eu vou trazer esse site aqui mais para o final desse vídeo, que fala justamente isso. Cadillac mira escalação para 2026. Drugovich e Schumacher surgem como concorrentes. Mas primeiro, eu acho que a gente precisa trazer uma outra coisa antes nesse vídeo, que é a respeito de Sérgio Pérez. E por que Sérgio Pérez? O que tem a ver Sérgio Pérez com Cadillac, com Felipe Drugovich? Para você que talvez não conheça essa história, a gente sabe que a Cadillac está fazendo de tudo para ter pelo menos um piloto americano. A gente tem ali Mario Andretti falando sobre isso, que se possível eles iriam escalar 2 pilotos americanos para o ano que vem. Mas depois a gente teve também o diretor da Cadillac desmentindo isso e falando que os pilotos seriam selecionados pelo critério de meritocracia mesmo. Ou seja, os melhores pilotos seriam contratados enquanto os piores pilotos não seriam, né? Então, poderiam ser pilotos americanos, como também poderiam não ser pilotos americanos. É uma contradição dentro da equipe, mas a gente sabe que no fim das contas o Mario Andretti é um cara extremamente influente dentro da Cadillac e por mais que existam outras pessoas falando o contrário do que ele disse, é muito provável que ele tenha algum tipo de influência no momento da seleção dos pilotos. E aí a gente tem uma questão importante. Colton Herta é um piloto americano, ele ainda precisa tirar a superlicença, né, para andar na Fórmula 1,
Para isso, ele precisa ter um resultado específico na Indy nesse ano para conseguir a pontuação suficiente. O próprio Colton Herta já disse em algumas entrevistas que não visa tanto assim a Fórmula 1, que ele quer continuar focado na Indy em 2025. E se as coisas funcionarem, ele vai pensar se em 2026 ele realmente entra na maior categoria do automobilismo mundial. Ele dá vários motivos para isso. Um deles é que ele teria que deixar a família e amigos nos Estados Unidos para viajar pelo mundo inteiro a partir de 2026. Ele não sabe se ele quer isso. Ele teria que deixar a Fórmula Indy, que é a categoria que ele mais tem foco nos dias de hoje, para começar a correr de Fórmula 1. Então, para Colton Herta, que não tem como objetivo isso desde criança, parece ser uma decisão que não é tão simples quanto para outros pilotos que miram a Fórmula 1 desde quando tem 4, 5, 6 anos de idade. Então parece uma decisão simples, mas não é tão simples assim. É realmente abdicar de toda a sua vida aqui para começar uma vida completamente nova na Europa, longe da sua família, longe dos seus amigos e longe dos objetivos que você tem hoje. No caso de Colton Herta, hoje os objetivos são na Fórmula Indy. Enfim, se o Herta entrar, a gente teria uma vaga. Se Herta não entrar, nós teríamos 2 vagas. Essa vaga que seria completada ao lado de Herta, as principais notícias dizem que seria de Sérgio Pérez, por vários motivos. Um dos motivos é o dinheiro que ele traz para a equipe. Carlos Slim, que é o principal patrocinador dele, né, dono da boa parte das empresas que patrocinam o Sérgio Pérez, é sim um cara que apoia muito o piloto mexicano. Ele tem muito dinheiro, ele leva esse dinheiro para muitas equipes, entre elas a própria Red Bull foi uma das grandes beneficiárias dessa grana de Sérgio Pérez, e ele tem pressionado aparentemente a Cadillac a contratar o piloto mexicano. Além disso, nós também temos a questão política. Por quê? Mário Andretti é um grande amigo de Donald Trump, ao mesmo tempo que a própria Cadillac é uma empresa que tem certa vinculação com o presidente americano. E o fato de uma empresa como a Cadillac, que é uma marca americana, contratar um piloto mexicano, que é uma das etnias que vem tendo maior polêmica ligada ao governo americano, poderia ser interessante para, de certa forma, limpar a barra do Estado do Donald Trump, né, do governo do Donald Trump nesse momento, que tem sido ligado a muitas polêmicas relacionadas à questão dos mexicanos nos Estados Unidos. Então, muito se fala também na mídia internacional que a contratação de um piloto mexicano dentro de uma equipe americana poderia diminuir essas polêmicas e ajudar ali o governo americano a falar, olha só, a gente preza tanto pelos mexicanos que a gente, inclusive, ajudou a intermediar essa contratação. Ponto. Muitas coisas indicam que Sérgio Pérez poderia realmente entrar na Cadillac e ele é o principal piloto com a chance de entrar. Só que nessa semana, como eu já disse, Drogovic começou a ser falado na mídia internacional e ligado à Cadillac. E ao mesmo tempo, o próprio Sérgio Pérez também foi ligado à Alpine, o que é algo interessante, poderia ser realmente uma reviravolta aí no mercado de pilotos, como está escrito aqui no The Race, que é mais um portal que não é brasileiro, gringo, falando exatamente sobre isso. O The Race conta ali que o Sérgio Pérez realmente está ligado principalmente à Cadillac, mas também fala que existiriam grandes chances dele estar tendo conversas com a Alpine, certo? A Alpine de Briatore. Eu estou apenas procurando aqui onde está escrito essas conversas, está aqui. O acampamento aqui é o staff, se eu não me engano, tá? É porque não é realmente camp, mas não é acampamento. Isso aqui é a equipe de Sérgio Pérez, fez contato com a Alpine no final do ano passado e uma conversa foi mantida com o consultor executivo da Alpine, Flávio Briatore, que é o atual chefe de equipe também da equipe, como eu já disse em outro vídeo aqui do canal. Flávio Briatore hoje é o chefe da Alpine e também um consultor executivo. Isso já significa muito. Ele substituiu o Oliver Oakes, que era o antigo chefe de equipe da Alpine, e hoje ele é o chefe de equipe e também consultor executivo. Ao mesmo tempo, entrou Franco Colapinto no lugar de Jack Durham, mas aparentemente o Colapinto estará na Alpine por apenas 5 corridas.
parece, inclusive segundo essa notícia aqui que vocês viram, que o Colapinto está sendo testado, assim como o Jack Durham também foi testado. E aparentemente a Alpine tem chance de testar mais pilotos no decorrer desse ano. Claro, tem um número limitado de pilotos que ela pode testar, segundo o próprio regulamento, inclusive. Mas ela deve testar mais alguns. Para quê? Para que a partir de 2026 ela tenha realmente escolhido os melhores pilotos da base. Com isso a gente tem ali o próprio Jack Durham, como vocês já me ouviram falar por aqui. E a gente também tem o Paul Aron, que é outro cara que está na lista da reserva da Alpine e também nessa disputa. Paul Aron é um piloto muito bom, não é experiente, mas muito bom. Disputou inclusive com Gabriel Bortoleto com chances de título no ano passado na F2. Só que dentro desses três pilotos, esses três eu digo, Jack Durham, Franco Colapinto e Paul Aron, pode entrar o quarto, que é o Sérgio Pérez. Por quê? Porque o Sérgio Pérez é um piloto mais experiente que está trazendo toda essa grana do Carlos Slim e ele gostaria muito mais, aparentemente, segundo aqui essa fonte do The Race, pilotar pela Alpine do que pilotar pela Cadillac, que é uma equipe nova, trazendo um carro novo, um conceito completamente novo também. Mas, segundo aqui a reportagem, se o Sérgio Pérez não for contratado, o Carlos Slim irá apoiar também financeiramente o Colapinto. Mas me parece que a intenção é realmente colocar Sérgio Pérez na Alpine, se assim houver a oportunidade. E dessa forma, abre-se um lugar muito importante dentro da equipe Cadillac do ano que vem, que pode justamente ser com o Felipe Drugovich. Eu tenho uma outra notícia aqui, mas que fala praticamente a mesma coisa. Justamente sobre o Sérgio Pérez aí, em negociações com a Cadillac, tá bom? Enfim, mas também fala aqui com outra equipe, né? Não sendo a única equipe interessada no Sérgio Pérez, acredito eu aqui que seja justamente a Alpine, se eu não me engano. Agora eu meio que me esqueci um pouquinho, tá, galera? É isso mesmo, a Alpine. Tá escrito aqui, ó, conforme relatado pelo The Race, que é essa reportagem que eu mostrei aqui para vocês. Mas até aqui tudo certo. Abre-se dessa forma a possibilidade de uma vaga dentro da Cadillac para Felipe Drugovich e, claro, para outros pilotos também. Com isso, tem-se essa notícia aqui, por exemplo, que é parecida com a do Formula Racers, que fala justamente isso, que é o que eu mostrei. Cadillac mira escalação para 2026, Drugovich e Schumacher surgem como concorrentes. Bem interessante, tá? Olha só, o terceiro piloto da Aston Martin e o ex-piloto da Haas entram na lista da equipe americana, com Sérgio Pérez ainda na pole position. Segundo essa notícia aqui, o Sérgio Pérez continua à frente dessa disputa sobre quem vai pilotar o carro da Cadillac, como eu já disse, mas Drugovich e Schumacher estão sim na lista final da equipe. E eu diria o seguinte, a gente também tem outros pilotos, tá? Tem o Valtteri Bottas, tem o Guanyu Zhou, enfim, alguns pilotos. Mas a grande questão é a seguinte, agora é minha opinião, não é nem especulação, isso é uma opinião. Contratar Mick Schumacher, eu acredito que seria um tiro no pé, porque por mais que ele tenha muito nome no esporte, o nome Schumacher, ele não demonstrou bons resultados na Haas. Ele se arriscava muito, levava o carro além do limite e não conseguiu resultados excepcionais. Ponto. Contratar Valtteri Bottas é um piloto que já está velho, não é mais tão novo. Ele saiu da Sauber por péssimos resultados e por mais que ele tenha experiência, é um piloto que não deve ficar na Fórmula 1 por muito mais tempo. Ele deve ficar aí no máximo mais 3, 4 anos. Então, seria uma aposta de curtíssimo prazo. Guanyu Zhou é um piloto que não tem mais tanto incentivo quanto tinha no início da sua carreira da Fórmula 1. Estava tendo resultados ainda piores do que o Valtteri Bottas. É um piloto que, por mais que tenha alguma experiência, não conseguiu mudar muita coisa dentro da equipe Sauber enquanto esteve por ali. Então, acredito eu que ele talvez esteja até em um dos últimos lugares da lista.
Quando a gente pensa em Sérgio Pérez, tem todas aquelas vantagens que eu já disse no início desse vídeo. E Filipe Drogovic, eu acho, na minha opinião, que se for desconsiderar esse dinheiro de Sérgio Pérez, ele seria uma opção ainda melhor do que o Sérgio Pérez. Porque é um piloto experiente, ele tem muito tempo de Fórmula 1, isso aumenta a sua experiência. É um piloto rápido que muitas vezes nos treinos livres que ele tem a oportunidade de correr pela Aston Martin, ele bate o Lance Stroll, bate o Fernando Alonso. Ele é um piloto campeão de Fórmula 2. Se eu não me engano, ele é um dos dois únicos pilotos campeões de Fórmula 2 que não chegaram à Fórmula 1. Lembrando aqui que tem o Theo Pourchaire também. E ele é um cara que tá levando muito dinheiro. Pouca gente fala sobre isso, mas o Drogovic tá com bastante grana. Uma grana ali com apoio da Porto, da XP, se eu não me engano tem o Banco BRB, tem a própria Drogovic, que é a empresa da família dele, que tá levando uma boa grana. Então, e ele é piloto da Cadillac fora da Fórmula 1. Por mais que não tenha tanta ligação, né, entre uma equipe e outra, ele é piloto da Cadillac. E existem informações que giram ali dentro da marca. Então, eu acredito que se o Sérgio Pérez não for contratado pela Cadillac, o piloto que mais faria sentido, isso desconsiderando informações de dentro, tá? Dos bastidores, a gente não tem tantas informações. Mas eu acredito que o piloto que mais faria sentido em ser contratado, nesse caso específico, é o Filipe Drogovic. Se for pensando apenas na questão de talento, experiência e capacidade de se desenvolver a longo prazo, porque Filipe Drogovic ainda é um piloto relativamente novo, eu contrataria Filipe Drogovic para o ano que vem. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, isso ajuda a aumentar o engajamento aqui do canal. Não esquece, como eu já disse, de deixar o like aqui embaixo, se inscrever nesse canal, ativando o sininho para todas as notificações. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, te agregou de alguma forma, se você não sabia aí que realmente tinham mídias internacionais falando a respeito de Filipe Drogovic e a chance dele entrar na Cadillac, mídias que saíram nessa semana, compartilha com pelo menos um amigo, porque isso ajuda muito a gente. E aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.